Peço para você pegar a sua Bíblia e abri-la no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, ou 3, como queiram, mas na verdade é 3. A partir do verso 1, nós vamos ler até o verso de número 6. Apocalipse, capítulo de número 3. Todos encontraram? Digam amém. Leiamos a palavra de Deus que nos diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga amém. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra. Gostaríamos que o Senhor viesse nos usar os nossos lábios para trazer uma palavra contundente, uma palavra da parte do Senhor para todos os irmãos aqui presentes, bem como aqueles que estão conectados conosco nesta transmissão ao vivo. Muito obrigado pela Tua palavra e por tudo aquilo que será exposto aqui, em nome de Jesus. Diga amém. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando ao Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos para a 5ª carta, que é e que foi endereçada para uma igreja chamada Sardes. Nós falamos, já estamos na 5ª, começamos aqui esse estudo, uma série de estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, as igrejas que hoje fazem parte da Turquia. Todavia, eu mostrei para os irmãos que apenas uma desta cidade ainda mantém-se uma igreja, né? A igreja de Esmirna. Todas as demais, hoje só há ruína, não existem mais igrejas. Todavia, nós falamos aqui da primeira carta que Jesus ordenou João a escrever, que foi para a igreja de Éfeso. E nós apresentamos um conceito básico sobre a igreja de Éfeso. A palavra-chave era o amor que estava em decadência espiritual. Ou seja, a igreja deixou-se esfriar no seu amor. Então, o protesto de Jesus para a igreja de Éfeso é que a igreja havia
deixado o seu primeiro amor. A segunda carta foi para a igreja de Esmirna. E nós mostramos para os irmãos que a igreja de Esmirna foi uma igreja fiel. Uma igreja que se manteve apesar das provações que ela enfrentava. Uma igreja que, apesar das dificuldades que ela vivenciava, mas ela se manteve fiel. E foi uma das poucas igrejas, apenas 2 igrejas, que fora absolvida por Cristo Jesus. Falamos da terceira carta para a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, infelizmente, nós aprendemos que ela foi chamada ao arrependimento. Por quê? Porque se desviou da verdade, aderiu-se às inovações, saiu da rota de Deus, e por isso ela foi chamada ao arrependimento. Arrepende-te, foi a ordem de Jesus dada a João para escrever para a igreja de Pérgamo. Falamos da quarta carta, que foi para a igreja de Tiatira. Igreja de Tiatira, nós aprendemos muito com ela, porque ela foi a igreja tolerante, tolerou o pecado. E nós falamos aqui, cuidado, não tolere o pecado. Eles toleravam a doutrina de Jezabel na igreja, também a seita dos nicolaítas, que criou-se um grupo também de pessoas que não aceitava a doutrina dos apóstolos e fazia os irmãos se perverter, bem como a doutrina de Jezabel, que ensinava o povo a se prostituir, a se idolatrar e assim sucessivamente. Então, a igreja de Tiatira, a igreja tolerante. Agora, nós vamos usar nesta quinta carta, que é para a igreja de Sardes, a igreja morta viva. Que isso, pastor? É verdade, esse é o tema. A igreja morta viva, que tinha nome de que estava viva, mas na verdade estava morta. Interessante. E nós vamos ver aqui as mesmas palavras que Jesus usou para com as outras igrejas. Porém, há um ponto aqui diferencial. Por quê? Porque o problema, nosso guerreiro Beto, de todas as outras igrejas, é que havia oposição do lado de fora, que fez a igreja aderir a muitas coisas que desagradavam a Deus. Havia oposição, havia os inimigos da igreja ferozmente contra ela, impondo-se a ela muitas coisas. Porém, para a igreja de Sardes, nós vemos que é o contrário. A oposição não vem de fora. Na verdade, para a igreja de Sardes, o negócio dela era dentro. Era dentro. Ela se achava uma igreja boa. Ela achava que estava fazendo tudo politicamente correto. Ela achava que estava tudo certo. Tinha nome, mas ter nome apenas não adianta. Ter nome de cristão, mas não vive a essência do evangelho. Não adianta. Então, nós vamos ver, o remetente é Jesus. O remetente é Jesus. E o destinatário aqui, nós vemos que é
a igreja de Sardes. Mas o que me chama a atenção, mais especificamente, está escrito: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Uma coisa me chama a atenção, que Deus nunca corrige a ovelha sem primeiro corrigir o pastor. Deus nunca trata com a igreja sem primeiro tratar com o pastor. Às vezes tem gente que vem trazer uma mensagem, diz que é uma mensagem profética, diz: eu tenho uma mensagem de Deus para a igreja, mas sem o pastor saber. Porque até Jesus, para tratar dos problemas internos que estavam acontecendo na igreja, no meio dos crentes, ele se dirigiu ao pastor. Que quando diz assim, ao anjo da igreja, não é que tinha lá na igreja uma cadeira aonde se assentava um anjo que não tem espírito, ou que não tem osso, que não tem carne, ou seja, tem um espírito lá e é chamado de anjo. Não, o anjo aí era o pastor da igreja. Então Jesus trata com o pastor da igreja. Agora, uma coisa aqui, hoje eu fiquei pensando a respeito disso. Tudo sobra para o pastor, né? Se alguém desvia, sobra para quem? Para o pastor. E parece que tem gente que até na era moderna, tem muitos que saem da igreja e sabe quem que ele joga a culpa? Nunca ele assume. Eu estou saindo da igreja porque eu não sou crente de oração, estou ouvindo um punhado de abobrinha aí, estou ouvindo aí vozes estranhas, então a culpa está em mim. Não, sempre ele arruma um bode expiatório, culpabilizando. Mas quem? O pastor. Eu nunca vi alguém sair da igreja e dizer: não, a culpa é minha. Eu não presto, eu falhei, eu pequei, eu desobedeci. Sempre ele, isso é uma falsidade na pessoa, é um falso cristão. Por que não assume que está errado? Por que não assume que pecou, que falhou, que transgrediu, que praticou iniquidade? Não, mas eu estou saindo da igreja por causa do pastor, ou da esposa do pastor, ou por causa dos irmãos. Mas quem sai da igreja por causa dos irmãos, nunca entrou nela por causa de Jesus. Quem sai da igreja por causa dos irmãos, nunca entrou nela por causa de Jesus. Vamos parar de culpabilizar A, B, C. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Gente, já sobra muita coisa para o pastor. Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 13, o verso de número 7, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos os vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando-vos para a vossa maneira de viver. 13, olha o que diz o verso 13: obedecei a vossos pastores. Ou 17, verso 17, 13 e 17: obedecei a vossos pastores, e fazei o que? Sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. E olha a coisa mais difícil agora: como aqueles que hão de dar conta delas. Ou seja, o pastor vai ter que dar conta de cada uma das ovelhas. É por isso que eu prego a verdade sem medo de errar. Porque se alguém não aceitar as palavras que eu prego, não é problema meu, irmã Ilza, problema dessa pessoa.
Se ela não aceita a verdade, não é problema meu, é problema dela. Porque eu sei da minha responsabilidade, e eu sei que se eu fizer uma alma se perder, omitindo a verdade para ela, eu vou ter que dar conta dela. Como está escrito, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Então, voltando para o nosso texto básico de Apocalipse 3, ora, nós encontramos que o remetente é Jesus, usando ali o apóstolo João, que estava preso na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Mas o destinatário era o anjo da igreja. Ou seja, sempre sobra para o pastor. Não adianta. Jesus vem e ele trata com o pastor. Trata com o pastor. É por isso que quando o pastor se dirigir a você, dizendo, ó, Deus me mostrou algo ao teu respeito, vigia, irmão, ore mais, busque mais a Deus, acredite, porque Deus fala com o pastor a respeito do rebanho. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve o quê? Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Irmão, 7 Espíritos de Deus. Alguém, pastor, eu pensava que só tem o Espírito Santo. Por que 7 Espíritos de Deus? Isso representa aí toda a divindade de Cristo. Ele tem os 7 Espíritos de Deus. E tem as 7 estrelas, que pode representar aí as 7 igrejas, mas com amplo significado. Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aí Jesus disse, escreva aí, João, eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Irmão, Jesus sabe. Você pode ocultar do pastor Adão, você pode ocultar da sua mãe, do seu pai, da sua família, mas Jesus sabe. Jesus te conhece. Ele te conhece. Ele sabe tudo ao teu respeito e um pouco mais. Para Isaías ele diz, olha, antes que te formasse, e para Jeremias também, mensagem semelhante, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Ou seja, eu te conheço. O salmista usa uma expressão no Salmo 139, olha, o meu corpo ainda era informe, eu estava sendo formado, eu estava sendo gerado, e o Senhor já me conhecia. Aleluia, Deus se conhece, irmão. Por isso ele diz, eu sei as tuas obras. Você não precisa fazer e mostrá-las para o pastor. Você não precisa fazer e mostrar para alguém que você está fazendo. Por quê? O principal, o dono da igreja, o dono da obra, ele sabe o que você faz. Ele sabe o que você está fazendo, tanto de bom como também de mal. Ele sabe. Mas ele sabia o que? Só das obras? Não. Diz que tens nome, de que vives e estás morto. Daí o nosso tema, né?
Sardes, a igreja morta, viva. Estava morta, mas se afirmava estar viva. Então, Jesus disse: que tens nome. Mas ter apenas nome não basta. Hoje tem grandes pregadores aí que começaram bem, mas terminaram mal. E alguns estão mal, capengando, espiritualmente falando. E hoje só prega no nome. Tem uns que começaram e no primórdio das suas pregações, no começo do seu ministério, pregava pelo Espírito. Você sentia. Hoje prega pela grana, só tem nome. A gente chegou a trazer aqui alguns mercenários, que a gente achava que, né? Às vezes a gente convida pelo nome, o incentivo dos irmãos. Pastor, traz esse fulano de tal, prega muito tal. Mas aí, quando a gente ouviu, grana, dinheiro, e dinheiro grosso, tá? Dinheiro grosso, eu só vou. Teve um que ficou no posto aí de gasolina e diz: eu só chego na igreja se me dá a outra parte do dinheiro. Alguém que está aqui lembra disso. Eu só chego aí na igreja se me mandar o dinheiro antes. E ficou lá no posto, na entrada da cidade. Mercenário. Eu nunca mais, depois até se ofereceu para vir pregar aqui. Eu disse: nananina não. Mercenário. Então tem muitos pregadores e tem muitas igrejas de nome, igrejas grandes, igrejas maravilhosas, tem um grande, um amplo ministério, mas só vive de aparência, só vive de nome, só vive de nome. Mas está morta. Espiritualmente falando, está morta. É o que Jesus mandou João escrever: tens nome de que vives. Tem nome. Não adianta você que está me vendo agora através dessa transmissão ao vivo ter nome de cristão. O que é ter nome? Rótulo de cristão. Tem gente que exibe uma credencial de pastor no bolso, ou uma carteirinha de membro, mas que adianta? Vive em santidade, em obediência, em conformidade com o Evangelho, está dando bom testemunho lá fora? Não, então está morto. Tem muita gente assim, Caio. Tem muita gente que só tem nome. Tem nome. Sabia que tem lugar aí que se você falar que é cristão, você é envergonhado? Uma certa feita, eu fui comprar um carro numa concessionária, e aí quando eu disse que eu era pastor, alguém diz: olha, mas para pastor a gente não vende não, viu? Mas por quê? Porque só vem pastor nó cego aqui. Compra, não paga, enrola e não sei o quê. Olha aí. Ou seja, tem nome de que vives, mas está morto. Assim são muitas igrejas hoje, igrejas suntuosas, igrejas grandes, igreja com milhares de crentes, mas só vive de aparência. Espiritualmente falando, estão mortas. Não tem mais compromisso com a palavra do Eterno. Não tem mais compromisso com Deus. Não tem mais compromisso com a Bíblia. Não tem mais compromisso com as missões. Você vê que essas igrejas têm muito dinheiro,
daria para pegar esse dinheiro e fazer missões, ajudar famílias, construir residência. Se a nossa igreja aqui entrasse tanto dinheiro, que desse para a gente construir casa para irmãos, para pessoas pobres, dar pelo menos 1.000 cestas básicas mensais. Irmão, isso é bênção. Mas tem igrejas aí no Brasil que pode fazer isso e não faz. Por quê? Porque tem nome. Tem nome. A igreja do pastor fulano de tal, rapaz, eu fui lá, é uma igreja assim lotada, lotada de crentes vazios, desprovidos do compromisso com Deus, desprovidos da graça de Deus. Tens nome de que vives, mas estás morto. Então a igreja de Sardes é a igreja morta viva. Esqueceu de ser sepultada. Esqueceu, os cadáveres ambulantes. Sabe aquela pessoa que já está morta, mas esqueceu de cair? Está morta, mas esqueceu de cair. Então tem muitas igrejas assim, vivendo de aparência. Por isso que eu não fico preocupado com multidões. Não, tem gente que está procurando multidões. Tem gente que está procurando nome. Tem gente que até sai da igreja dizendo: eu gostaria de fazer mais, eu gostaria de pregar, eu gostaria de fazer isso. Irmão, é só aparência. Quem gostaria já faz, e faz com humildade, faz com obediência, com submissão, e nunca com espírito de se aparecer. Se aparecer. Então tem muita gente que tem nome de cristão, tem nome de que vives, mas está morto. Tem gente por aí envergonhando o evangelho, compra, não paga, trata, não cumpre. Algum tempo atrás eu quase apanhei aí na porta da igreja. Alguém diz: fulano de tal está aí. Mas por quê? Porque tratou um serviço comigo, dei o dinheiro e a pessoa não realizou o serviço. Olha aí, isso é vergonha para o evangelho. É vergonha. Se trata, cumpre. Se prometeu fazer, faça, ainda que tenha prejuízo, mas faça, para não envergonhar o evangelho. Tem gente que diz conhecer a Deus, tem gente que se diz ir para o céu, mas estão envergonhando o evangelho. É uma vergonha para o evangelho. E muitas vezes nós estamos na igreja e somos cobrados de dívidas de irmãos. Pastor, o senhor tem lá na igreja um caloteiro. Que isso, irmão? A quem é? É coisa séria. Agora isso não se fala mais para as igrejas, porque não se pode, é proibido falar. Mas foi o protesto de Jesus para a igreja de Sardes. Olha, escreve isso, João. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Qual foi a mensagem seguinte? Ser vigilante. Vigia, crente. Vigia, irmão. Vigia, serva de Deus. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Por quê? O restante que estava.
Jesus deu poder de sustentação, não deixou morrer. Por isso diz estava, não estão mortos, estava, ou seja, estava no mesmo caminho de morte, caminho de destruição. Mas aí o Senhor teve misericórdia e restaurou. Deus está restaurando uma nova geração. Não é uma geração impecável, que não peca, que não são propenso à falha. São pessoas que falham sim, mas têm humildade para dizer: eu errei e o erro está em mim, não é no pastor, não é na igreja. Porque tem gente, Rose, que quando o problema vem, quando o problema está nela, ela começa a joga nos governos, joga no pai, joga na mãe, joga na igreja, joga o problema no pastor. O problema é a igreja, Não, o problema é ele. É falta de compromisso dele com Deus. Então, Jesus disse: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Você vê, tinha muita gente já no caminho do cemitério. Já tinha muita gente com o pé na cova. Tinha muita gente com o pé na cova. O restante que estava para morrer. Por quê? Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Escute, perfeição? É isso que o Senhor estava buscando da igreja? Sim. A Bíblia diz lá em Provérbios que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Deus exige a perfeição de nós, ainda que nós estejamos longe de alcançá-la. Mas Paulo diz que Jesus, aquele que iniciou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Aleluia! Ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Deus exige de nós perfeição. Paulo chegou a dizer: não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas ele diz: uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Aleluia! Eu estou procurando melhorar a cada dia. Eu me lembro de um corinho que a gente cantava antigamente: sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. E a gente cantava: sempre melhorando no Senhor. Então Deus busca uma igreja agradável a Ele. Perfeitos na totalidade, só os seremos no céu. Mas estamos a caminho da perfeição. Estamos buscando a perfeição. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Verso 4. Ou 3, né? Lembra-te, pois, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ou seja, a igreja havia esquecido. Por isso, Jesus diz: lembra-te. Por que lembra? Porque esqueceu. Sabe que tem muitos crentes esquecidos na igreja? Esqueceu daquilo que aprendeu dos seus pais na fé, esqueceu daquilo que aprendeu no primórdio da fé. Irmão, volte a lembrar daquele evangelho verdadeiro, genuíno, que você recebeu no princípio, no começo da sua fé, e pratica ele. Mas a gente está numa era moderna. Os tempos podem ser diferentes,
mas a palavra é sempre a mesma. A palavra é a mesma. Então, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Mas tem alguns ouvintes esquecidos por aí. Ouvintes esquecidos. Esqueceu daquilo que aprendeu no primórdio. Eu sou tão aceso nessa parte que pregações que há quase 40 anos eu ouvi no começo, no princípio, no primórdio da minha fé, eu guardo comigo até hoje. E tem muitas delas que eu tenho por escrito, para não esquecer. Dos meus pais que forjaram o meu caráter, que me criaram na fé. E não foi com leitinho racional, não. Foi a sólida palavra de Deus. Fui criado aí, né? Esse mimimi. Porque hoje você fala uma verdade para o crente, ele já quer mudar de igreja. É o mimimi. É aquele crente lá, não me toque. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Morre, desgraçado, morre, mas vai morrer e vai para o inferno. Vai morrer e vai para o inferno. Porque é cheio de mimimi. Cheio de mimimi. Não me toque. É o crente não me toque. E se falar umas verdades para ele já quer mudar de igreja. Ele já fica contrariado. Eu estou contrariado. Mas por quê, irmão? Porque o pastor chamou a minha atenção. Pastor chamou a minha atenção. Chamou para o seu próprio bem. Para você se converter, para você se entregar para Jesus novamente, para você não perder o rumo do céu. Então, é cheio. Hoje nós estamos com a igreja onde tem muitas pessoas cheio de mimimi. Não me toques, não fala, porque senão eu já vou para outra igreja. E tem uns que ficam assim, ó, viu, Rose? Tem uns que ficam mudando de igreja, para lá e para cá, para dar. Mas como não tem igreja para essas pessoas, não tem igreja boa. Porque o problema não é a igreja, o problema é elas. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. O importante não é ouvir, o importante é guardar. O importante não é apenas ouvir, o importante é guardar. A Bíblia diz, parece estar lá no primeiro livro do Apocalipse, se não me falha lá, o verso 5 ou 6, tal. Vai lá, bem-aventurados aquele que lê. Mas eu não sei ler. Aí diz, bem-aventurado os que ouvem. Mas eu sou surdo. Eu sou surdo, não dá para ouvir. Aí diz, bem-aventurado aqueles que guardam. Os que leem, os que ouvem, mas sobretudo os que guardam a palavra de Deus, as profecias que estão escritas nesse livro. Por quê? Porque o tempo está próximo. Apocalipse 1 e 3 está aí no telão. Então veja bem, você tem que guardar. Por isso que diz lá, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Olha aí, outra igreja chamada ao arrependimento. Arrepende-te. E se não vigiares, olha a importância, irmão Beto, da vigilância. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Ladrão avisa a hora que vem na residência? Roubar alguém? Minar alguém? Não avisa. Pega de improviso. Você está abrindo o portão de casa para entrar, chega o ladrão.
Você está abrindo a porta de casa para entrar, chega o ladrão. Ele não avisa. Aí Jesus diz, ó, vigia. Ou seja, fique atento. Seja sóbrio. Porque se você não se arrepender e não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre a ti virei. Se o ladrão avisasse o dia que viesse para entrar na sua casa, na sua residência, tu chamaria até segurança. O quê? Ladrão avisou que tal dia da semana vai estar em casa para roubar. Você contratava até segurança. Você comprava até revólver para enfrentá-lo. Mas ele não avisa. Assim Jesus diz, ó, eu vou vir como ladrão, e você não saberá que hora sobre ti virei. Verso 4. Mas também tens em Sardes algumas, não eram muitas, eram poucas pessoas, mas com essência. Não era uma pessoa mau caráter, porque hoje o que tem de gente mau caráter, até dentro da igreja, e às vezes quer exigir coisa que não vive. Tem gente que escreve as coisas, e eu fico pensando, tem algumas pessoas que postam algo que não vive. Você nunca pode postar uma coisa que você não está vivendo, a não ser que você é um fariseu, um hipócrita. Ó, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Olha que promessa linda. Eram poucas pessoas. Então, você vê que na igreja tem os remanescentes. Nem todos estão perdidos. Tem aqueles que mantêm o compromisso de fidelidade para com Deus. E estes estão com vestes brancas, porque não se contaminaram as suas vestes. E Jesus diz, e eles andarão comigo, eles andarão de vestes brancas, porque eles são dignos disso. Eles comigo estarão e andarão de vestes brancas, porque são dignas disso. 5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Ah, mas eles já não estão vestidos? Diz que não se contaminaram, mas agora vem a confirmação de tudo. Eles serão vencedores. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Veja aí, que há um perigo, que o nome pode ser riscado do livro da vida, sim. Deus disse para Moisés no passado, quando Moisés protestou em favor do povo, e disse, Senhor, ou o Senhor perdoa o pecado desse povo, ou risca o meu nome do livro que tens escrito. Ou o Senhor perdoa a nação de Israel, ou risca o meu nome do livro da vida. Deus muda de assunto e diz, ó, deixa isso para lá, Moisés. Mas aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei o nome. Então cuidado, porque tem gente brincando de ser crente. E tem gente que pensa, uma vez salvo para sempre. Uma vez que eu passei pelo processo do batismo, hoje a Ruth mostrou para mim a foto de uma. Nós batizamos aqui na Hope. Era abençoada. Chegou a dançar aqui.
chegou a louvar a Deus. Hoje parece uma Jezabel. Mudou completamente. Infelizmente, se desviou do caminho, se desviou da verdade. E aí tem hora que dá vergonha. Não é que você fica procurando. Às vezes você entra no Facebook e os status vai passando lá. E às vezes você vê uma coisa interessante, e às vezes uma postagem sã, abençoada, você entra lá no status, mas muda rapidamente. De repente você entra no outro e você fala: meu Deus, está desviado. Você entra lá, passa assim. Aí você vê o comportamento de algumas pessoas, até tomando umas biritas, até tomando, crente, ou pelo menos já teve nome de que, irmão, sai fora dela, povo meu. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Mas se pecar, Deus pode riscar o nome. Que alguém pensa, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, pode se desviar, pode fazer tudo de errado, está salvo. Nananina não. Tem que permanecer fiel ao Senhor. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem que ser fiel até a morte. Então preste atenção. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Por isso que é Jesus que mandou João escrever, porque ele diz: o que vencer, eu confessarei o nome dele. Você já pensou? Jesus confessando o nosso nome ao Pai: Pai, esse é digno de mim. Sofreu na terra para guardar a nossa palavra. Recebeu os nossos vitupérios. Recebeu açoites. Foi perseguido. Se absteve, vigiou. Foi fiel até a morte. Isso é digno de nós, Pai. O nome será confessado diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E aí, o resultado final, a conclusão, fecha-se as cortinas no versículo 6. Quem tem ouvidos? Deixa eu ver quantos têm ouvidos aqui. Na verdade, todos têm orelhas. Orelhas. Agora, ouvidos, fala de ouvidos espirituais. Orelhas todo mundo tem. E se tem orelha, tem um buraco aí. Mas sabe que tem gente que Deus fala com eles, ou com elas, mas a palavra entra aqui e sai do outro lado. Mesmo que não tenha uma conexão, sabia? Do ouvido de um ouvido para o outro, não tem uma conexão, uma passagem direta. Mas tem gente que é assim, parece que a palavra entra aqui e sai do outro lado. Por isso eu me lembro a história de um novo convertido, irmã Lelica, que durante o culto, a pregação toda do pastor, ele pegou um dos dedos da mão e ficou assim, nessa posição, durante a pregação do pastor, com um dos dedos da mão em um dos ouvidos, durante a pregação toda. Alguém olhava para aquele irmão, ele estava ouvindo a palavra de Deus com um dos dedos no ouvido. Os curiosos, depois do culto, tirar um sarrinho, né? Fazer uma peça, brincar com aquele irmão. Chegou até ele e disse: irmão, e aí, rapaz? Eu achei interessante, achamos interessante,
porque durante a pregação do pastor, você ficou com um dos dedos da mão tapando um dos ouvidos. Por que você fez isso? E disse: sabe por quê? Para que a palavra de Deus não entra no ouvido e sai no outro, mas para descer para o coração. Aleluia! Mesmo que não tem conexão de um ouvido para o outro, mas irmão, vamos tapar os ouvidos para aquela fofoquinha, aquela conversa que às vezes até dentro da igreja alguém quer te distrair, impedir de você ouvir, ou as coisas desse mundo. Tapa os teus ouvidos e ouça a voz do Espírito de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está aí a quinta carta de Jesus para a igreja de Sardes. A igreja morta-viva. A igreja que estava morta, mas ainda afirmava que estava viva. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus ajude você que está conectado conosco. Não tem apenas nome de cristão, viva a essência do Evangelho, vive o verdadeiro cristianismo.